Pessoal, diante da grande insatisfação do Vini Júnior com Xabi Alonso e das substituições sem sentido que ele sofreu, Benzema simplesmente saiu em defesa do Vinícius e criticou duramente a postura de Xabi Alonso. Fica aí até o final para ver, em detalhes, tudo sobre as palavras de Benzema defendendo o Vini e detonando o Xabi Alonso. Depois vou querer saber sua opinião sobre tudo isso. O clima no vestiário do Real Madrid não está nada bom. Ao que tudo indica, o Xabi realmente perdeu o controle do time. Jornais espanhóis afirmam que quase todos os jogadores já duvidam das decisões do Alonso. Na última partida do Real, há cerca de 2 semanas, era possível ver os jogadores se olhando com expressão de confusão quando Xabi Alonso começou a substituir. Nesse mesmo jogo, no momento das substituições, Vini foi flagrado dizendo algo como: "Desse jeito não vamos ganhar assim." E no último El Clásico, quando Alonso substituiu o Vini, o brasileiro simplesmente perdeu a cabeça, sem entender por que Xabi fez isso. Ele saiu xingando, direto para o vestiário. A situação chegou a um ponto em que até membros da comissão técnica estariam preocupados com o rumo que o ambiente interno tomou. Alguns afirmam que Xabi Alonso tenta manter uma postura firme para não perder a autoridade, mas cada decisão equivocada acaba aumentando ainda mais o desgaste com o elenco. Para piorar, torcedores começaram a reagir nas redes sociais, divididos entre apoiar Vini Júnior ou defender Xabi. Muitos acreditam que o treinador não está sabendo aproveitar o potencial do elenco, enquanto outros acham que o brasileiro deveria controlar melhor suas emoções. Ainda assim, a maioria concorda que há algo muito errado na relação entre o técnico e o grupo. Benzema, que sempre manteve um laço forte com os brasileiros do time, teria ficado particularmente incomodado ao ver Vini desrespeitado. Segundo fontes próximas, ele considera o camisa 7 uma peça fundamental e acredita que Alonso está minando a confiança do jogador em vez de fortalecê-la. Para Benzema, é inadmissível que um treinador exponha um atleta dessa maneira, especialmente em jogos grandes. Agora, todos aguardam o próximo jogo para ver como o clima vai se refletir em campo. A pergunta que fica é: o elenco ainda confia em Alonso? Ou estamos vendo o início de uma ruptura irreversível dentro do Real Madrid? Agora se liga nas falas do Benzema. O Vinícius é um dos jogadores mais importantes do Real Madrid, e qualquer pessoa que realmente entenda de futebol sabe disso. Ele não pode ser tratado como se fosse um problema, quando na verdade é parte fundamental da solução. Eu joguei ao lado dele por anos e vi de perto o quanto ele trabalha, evolui e luta pelo time. Substituí-lo de maneira aleatória, sem critério claro, só destrói a confiança de um jogador que vive de ritmo, liberdade e responsabilidade. O treinador precisa proteger seus talentos, precisa saber como cuidar de quem decide jogos e não colocar esses jogadores em dúvida diante do próprio elenco ou da torcida. Quando o Vinícius sai irritado, não é ego, é frustração de quem quer vencer e percebe que está sendo tirado do jogo no momento errado. Se o time está desconfortável ou confuso com as decisões, então é o técnico que precisa olhar para dentro e entender onde está falhando. Eu defendo o Vinícius porque sei quem ele é, conheço o caráter dele, o esforço diário, a vontade de crescer e ajudar o clube. Quem o trata com desrespeito está inevitavelmente desrespeitando o próprio Real Madrid. A verdade é que, entre Vini e Xabi, o clima já não é apenas profissional. Virou uma tensão pessoal que todos dentro do clube conseguem sentir. O Vini é um jogador movido por intensidade, emoção e confiança. Já o Xabi tenta impor um estilo rígido, disciplinado e quase calculado demais. Essas duas energias, em vez de se complementarem, começaram a colidir. O atacante sente que está sendo podado, limitado e, em certos momentos, até exposto. Já o técnico acredita que o brasileiro deveria aceitar suas decisões com mais serenidade, mas esquece que um jogador decisivo vive justamente do instinto que ele está tentando controlar. Essa distância entre os dois está afetando todo o elenco. Jogadores que sempre foram unidos agora evitam comentar as escolhas de Xabi, enquanto outros começam a sussurrar que o treinador está perdendo a mão. O Real Madrid sempre viveu de grandes personagens, mas também sempre precisou de um líder capaz de unir todos. E essa liderança hoje está sendo questionada. O futuro do clube está num ponto crítico. Ou Xabi Alonso encontra uma forma de se reconectar com o vestiário, especialmente com figuras como Vini. Ou a diretoria terá de tomar uma decisão dura para evitar que a temporada escorra pelos dedos.
O Real Madrid não é um time que aguenta meses de tensão interna. É um clube acostumado a vencer, e para isso, precisa que seus melhores jogadores se sintam valorizados e protegidos. Dentro do clube, a sensação é de que algo precisa acontecer rapidamente. A diretoria acompanha tudo de perto, observando cada gesto, cada expressão no banco de reservas, cada entrevista pós-jogo. Eles sabem que o Real Madrid não pode se dar ao luxo de ter seu principal jogador em conflito direto com o treinador, especialmente em uma temporada em que tudo está em jogo. E mesmo sem falar publicamente, muita gente ali já percebeu que o ambiente não vai se sustentar assim por muito tempo. Vini Júnior, por sua vez, está dividido entre o amor pelo clube e a frustração que sente no dia a dia. Ele sabe o peso da camisa que veste e entende o papel que tem dentro do projeto do Real. Mas também sabe que, para ser decisivo, precisa de liberdade, confiança e regularidade. Exatamente o que sente que está perdendo com as escolhas de Xabi. Ele está disposto a dar tudo em campo como sempre fez, mas a relação desgastada com o técnico começa a afetar o seu brilho, e isso é algo que o incomoda profundamente. Xabi Alonso, do outro lado, enfrenta o maior desafio desde que assumiu o comando. Ele imaginou que sua reputação, seu passado no clube e sua visão tática bastariam para conquistar o elenco. Mas o Real Madrid é diferente. Aqui, respeito não se impõe, se constrói. E pouco a pouco, ele está percebendo que não basta ter boas ideias. É preciso saber lidar com estrelas, com personalidades fortes e com um vestiário que já viu de tudo. Se ele não mudar a forma de se comunicar, o distanciamento será cada vez maior. O futuro do Real Madrid, portanto, está em uma encruzilhada. A diretoria terá de decidir se aposta na evolução de Xabi, acreditando que ele ainda pode virar o jogo, ou se escuta os sinais claros que vêm de dentro do vestiário. Sinais que dizem que o time precisa de alguém capaz de unir e não dividir. A temporada continua, os jogos não param e o relógio está correndo contra o clube. Se nada for resolvido, a ruptura será inevitável. E quando uma ruptura acontece no Real Madrid, ela nunca vem silenciosa. O clube está à beira de uma grande mudança. E tudo indica que o próximo capítulo será decisivo para definir quem fica, quem sai e qual será o verdadeiro rumo desta equipe. No fim das contas, o que acontece entre Vini Júnior e Xabi Alonso vai muito além de substituições mal explicadas ou decisões táticas duvidosas. O que está em jogo é a identidade do Real Madrid, um clube que sempre viveu da união entre seus craques e da confiança absoluta dentro do vestiário. Quando essa confiança é quebrada, todo o resto desmorona. A relação desgastada entre jogador e treinador expôs uma ferida que já estava aberta. O elenco se sente confuso, a diretoria hesita e a torcida começa a dividir opiniões. O Real Madrid, que historicamente prospera em meio ao caos, desta vez parece estar caminhando para um limite perigoso. Se Xabi não encontrar rapidamente uma maneira de se reaproximar do time, especialmente de Vini, peça central do projeto, sua permanência ficará insustentável. E se o clube insistir nesse clima pesado, o rendimento em campo inevitavelmente vai cair. Vini, com seu talento e sua personalidade explosiva, não deve ser visto como problema, mas como termômetro. Quando ele está feliz, o time funciona. Quando ele se sente injustiçado, o sistema começa a falhar. O Real precisa decidir se quer proteger um dos seus maiores ativos ou se vai permitir que a relação com um jogador tão decisivo se deteriore.